Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É um enroladinho com recheio de frango incrivelmente saboroso e muito cremoso. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final, porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer essa receita, vamos precisar de alguns ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. É uma receita muito fácil. Aqui eu tenho 500 ml de leite morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 2 ovos, 1 colher de sopa rasa de sal, 3 colheres de sopa rasa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco e 150 ml de óleo. Sove a massa na bancada por uns 5 minutos, desse jeito aqui, olha. Quando você estiver sovando a sua massa aí na bancada, se ela grudar, você vai passar um pouquinho de óleo em suas mãos ou até mesmo na bancada, mas não coloque farinha de trigo, porque você vai perder o ponto da massa. Então, basta apenas untar um pouquinho assim, olha, bem pouquinho, tá vendo? Pronto, a nossa massa aqui já está bem sovada. Eu vou dividir essa massa e hoje eu não vou trabalhar com a balança, porque se você não tiver, eu não quero que você deixe de fazer a sua receita só porque você não tem uma balança. Anote essa dica aí, porque ela é muito importante. Deixe a massa descansar por uns 10 minutos. Ela não vai dobrar de tamanho, é porque vai facilitar quando eu for abrir no rolo. E esse é um segredo, assim, muito importante, sabe? Não termine de sovar a massa e já vá abrindo, não faça isso não, porque você não vai conseguir. A massa fica péssima de abrir. Você tem que deixar ela descansar por no mínimo 5 minutos. Mas eu vou deixar aqui 10 minutinhos. Cubra, porque isso evita que ela fique ressecada. Você pode usar o recheio de sua preferência. Eu vou usar frango. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para que ele ficasse assim, ó. Aqui eu tenho 700 gramas de filé de peito de frango, 1 colher de sopa de limão pepper, 2 colheres de sopa de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de vinagre e 1 colher de sopa de colorau. Se você não tiver o limão pepper e o caldo de legumes, você pode usar qualquer tempero aí de sua preferência. Esse tipo de tempero aqui, aí você coloca 2 colheres de sopa. Eu já higienizei o frango e cortei assim, olha, em cubos, porque isso vai facilitar quando eu for rechear os nossos salgados. Agora eu vou tampar e vou deixar descansar aqui por 20 minutos, para que o tempero pegue bastante aqui na carne de frango. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora eu vou colocar água até cobrir e vou levar para cozinhar. Você vai fazer tudo manualmente. E quando você corta assim em cubinhos, ele fica perfeito para fazer isso, olha, apenas isso. Agora que você já sabe como eu faço aqui esse frango, eu vou lhe ensinar um segredinho aqui. Observe
que ele está assim um pouco seco, tá vendo? Bem sequinho. Se você for rechear o seu salgado de massa fermentada com esse recheio aqui, fica legal? Fica. Mas se você quer que fique com uma textura cremosa, eu vou lhe ensinar uma dica aqui. Use o caldo do frango. Eu vou fazer uma misturinha. Não conta pra ninguém não, viu? Segredo meu e seu. 1, 2. Não vou precisar colocar sal, nada aqui. Só vou finalizar com cebolinha, somente. Pra dar um toquezinho, sabe? Olha só. A textura é essa aqui, ó. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar aqui até que tudo fique muito cremoso. Aí você pode pensar, por que ela não fez isso na panela? É porque você tem que desfiar o frango. Então, não dá para você fazer isso tudo aqui na panela, jogar simplesmente a farinha de trigo aqui e misturar tudo, não. E para isso, você tem que separar do caldo. Escreve aí no seu caderninho. Olha só a textura desse recheio, que cremosidade. Finalize com cebolinha. Não precisa levar mais para o fogo, tá bom? Quando esse recheio esfriar, vocês vão perceber a qualidade da textura que eu preciso. Olha só que textura maravilhosa para trabalhar. Aí, se você me perguntar, Ediva, esse tipo de recheio dá para colocar em empadas, empadões, pastel de forno? Tranquilo, pode colocar que vocês vão amar. E se você for fazer para empadas, empadões, dê um toque final com azeitonas, fica tudo de bom. E para esfriar, eu vou cobrir aqui com um plástico. Por que isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima. O plástico não vai derreter e também não vai grudar. Observe como a massa está ótima de trabalhar. Até com a mão você consegue esticar. E esse é o grande segredo para você abrir no rolo. Você tem que deixar a massa descansar um pouco. Olha só. Olha que perfeito. Eu não estou colocando força. É só jeito. Então, essa é uma grande dica aí para você escrever no seu caderninho. Ó, eu abri essa massa, eu medi aqui, o comprimento dela aqui tá de 70 centímetros e a largura aqui de 19,5, considere 20, tá bom? O nosso recheio já está completamente frio. E uma dica para você escrever aí é que a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. Você já tem que deixar o recheio pronto para que ele esfrie completamente. E assim, vou ser muito sincera para vocês, para adiantar aqui o processo, eu tive que colocar no freezer para ele esfriar mais rápido. E olha só a textura. Então, escreve aí, não faça como eu fiz não, viu? Primeiro, você tem que fazer o recheio, para deixar ele frio para você trabalhar. Você pode pegar as porções e colocar aqui na massa, mas para padronizar a mesma quantidade de recheio para todos os salgados, faça isso aqui. Use um saco para confeitar, olha só. Olha, assim você padroniza. Aqui eu tenho uma clara. Passe nas bordas.
Observe que eu enrolei o recheio. Agora, eu vou colar essa parte aqui na massa que está com a colinha, que é a clara. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Para que você tenha noção do tamanho dessa forma, o comprimento dela aqui é de 40 centímetros e a largura aqui é de 29 centímetros. Quando você for colocar na forma, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. Dependendo aí do tamanho da sua forma, as pontas você corta, tá bom? E aqui é o seguinte, você não vai cortar para separar, não. Você vai apenas marcar, tá bom? E esse é o grande segredo desse salgado. Você não pode separar, você vai apenas marcar. Agora eu vou colocar para descansar entre 20 a 25 minutos. E esse tempo depende muito de região para região. Vou repetir o processo todo novamente com o restante da massa. Prontinho, pessoal, todos fermentados. E olha só como eles ficam lindos. Eu usei as claras para fazer a colinha. E agora eu vou usar 2 gemas para pincelar. Mas antes disso, eu vou remover a película. Adicione 1 colher de leite, 1 colher de sopa. Vou finalizar com orégano. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E escreva essa dica aí. Nunca coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio. E o tempo de forno, pessoal, isso é uma coisa que depende muito de forno para forno. No meu, vai ser entre 15 a 20 minutos. E como que você vai saber se já está assado? Quando você perceber que ele já está bastante corado, aí você já pode tirar. E para você ter noção, anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 48 unidades. E a dica aqui é a seguinte, deixe esfriar. Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. E uma dica aqui, olha só, pessoal. Assim que vocês tiram do forno, o que é que acontece? Eles estão assim, ó, duros. Eles não ficam macios. Quando eles esfriarem um pouco, aí vocês vão perceber que eles ficam super macios. Então, não se assuste, olha, porque eles estão assim, duros. Pronto, os nossos salgados já estão aqui em uma temperatura em que eu consigo pegar. E eu quero que vocês observem uma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Olha. Esse é o grande segredo
para você não separar quando você for produzir aí. Olha só. E aí, você gostou dessa dica? Olha. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você tá assistindo e ainda não deu meu like depois de uma dica dessa. Eu vou esperar. Obrigada. Aí você pode fazer tamanho de lanchonete, que são maiores. Você pode também fazer os menores, tamanho de festa, usando essa técnica. As embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. A dica que eu lhe dou é que você escolha embalagens que o cliente possa ver, porque o cliente, ele primeiro come com os olhos. Tem esses pratinhos de isopor e tem essa outra embalagem aqui mais arrumadinha. Aí você escolhe qual que você quer colocar. Aí você coloca a tampa, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Esse daqui eu vou experimentar. Gente, que sabor maravilhoso. Uma massa simples, um recheio simples, não coloquei requeijão, não coloquei queijo, nada. É só a forma de fazer e você garante uma explosão de sabor. Essa massa é um espetáculo. Não é brincadeira, não. Vê aí o recheio. Tá molhadinho, tá uma delícia. Essa massa fofinha. Exatamente. Agora, você é o máximo. Vou botar uma pimentinha, que já está aqui, para colocar, para ficar melhor ainda, que eu gosto muito. Nota máxima, continua. Tranquilo, tranquilo, né? Olha que massa, olha que massa. Molhadinha, fofinha. Nossa. E o recheio? Meu Deus, que delícia.